A primeira mulher a governar o Brasil ocupou o cargo interinamente por apenas alguns dias, mas em um momento histórico, foi durante os dias de regência da Imperatriz Maria Leopoldina que a independência do Brasil em relação a Portugal foi firmada, em 1822. Carolina Josefa Leopoldina de Habsburgo-Lorena nasceu em Viena, na Áustria, em 22 de janeiro de 1797, e integrava uma das famílias mais poderosas da Europa no século XVIII, os Habsburgo. Terceira filha de Francisco I, imperador da Áustria, a princesa embarcou ao Brasil há 200 anos e mudou os rumos do nosso país. Aos 20 anos, em maio de 1817, Leopoldina se casou à distância e por procuração com um homem que nunca havia visto, o príncipe português Pedro de Bragança, futuro Dom Pedro I, como forma de firmar uma aliança diplomática entre Portugal e a Áustria. Para consumar a união, Leopoldina embarcou em uma viagem de navio de 6 meses de duração, rumo a um continente que o mundo pouco conhecia, a América. Na tripulação, trouxe pintores, cientistas e botânicos europeus, conhecida como Missão Científica Austríaca, para catalogarem a fauna e flora brasileiras. Leopoldina foi muito bem preparada para governar e aceitou de bom grado cruzar o oceano e deixar para trás tudo o que conhecia para obedecer e agradar ao pai e à sua nação, cumprindo o papel que era esperado dela como princesa, afirma a professora Maria Celi Chaves Vasconcelos, do programa de pós-graduação em educação da UERJ e especialista em educação de mulheres nobres. Em 1822, durante uma viagem do marido a São Paulo, Leopoldina permaneceu no Palácio Imperial e ocupou o cargo de regente do país, período que inclui a assinatura da independência brasileira, em 2 de setembro. Somente 5 dias depois Dom Pedro I foi informado sobre a notícia da independência, dando o famoso grito às margens do rio Ipiranga, sendo essa a segunda data que entrou para os livros de história como o Dia da Independência, 7 de setembro de 1822. O período em que a princesa exerceu o poder foi pequeno, mas fundamental para o Brasil. Além disso, ela foi a primeira mulher a exercer o governo, explica a professora de pós-graduação em História Social da USP Cecília Helena L. de Sales Oliveira. Apesar de ela ser retratada como uma mulher melancólica e humilhada com os escândalos e relações extraconjugais de Dom Pedro I, escritores têm reivindicado a Leopoldina uma imagem menos passiva na história nacional. As pesquisas das últimas 3 décadas apontam várias interpretações novas sobre a história do Brasil. Tais descobertas apresentam questões diferentes e revelam situações pouco ou nada conhecidas, explica Oliveira. Para o escritor Paulo Resutti, o modo como é contada a história de Leopoldina demonstra como nosso passado tem sido narrado somente do ponto de vista masculino. Quando entra para a história, a figura da mulher o faz por causa de uma suposta santidade ou por causa de suas relações familiares, dando a impressão que somente homens fizeram parte de assuntos como a política nacional, afirma o escritor. D. Leopoldina ajudou a escrever nossa história política, mas é comum explicá-la apenas como mãe de D. Pedro II e esposa de D. Pedro I. Em seu último livro, D. Leopoldina, a história não contada, a mulher que arquitetou a independência do Brasil, Resutti busca documentos históricos, como cartas escritas pela imperatriz para a família na Europa, para apresentar uma Leopoldina menos melancólica e mais hábil nos assuntos políticos e diplomáticos. Em 1822, D. Leopoldina desrespeitou as ordens das cortes constitucionais portuguesas e declarou o fico antes de D. Pedro, com uma visão muito mais astuta que o marido. A imperatriz tinha certeza que se saíssem do Brasil como os políticos portugueses desejavam, não só Portugal perderia o domínio do Brasil, como provavelmente haveria uma guerra civil aqui, explica Resutti. A postura de Leopoldina ao se recusar a retornar a Portugal ainda divide opiniões. Enquanto para um grupo de escritores aquela foi uma atitude revolucionária, para outros a princesa foi apenas estrategista. Para Vasconcelos, não existe o menor traço de rebeldia em qualquer escrito de ou sobre Leopoldina. Seria revolucionária por ter influenciado D. Pedro na proclamação da independência. Não creio que haja aí nenhum traço revolucionário,
Acho que ela era, talvez, conhecedora o suficiente da história política para fazer o julgamento correto sobre o momento vivido e o quanto ele era propício à independência, defende a pesquisadora, se referindo ao fato de Leopoldina temer ir a Portugal em um momento de intensa movimentação popular contra o rei de João VI, sogro da princesa. Além disso, Leopoldina temia revoluções populares por crescer ouvindo o exemplo deixado pela tia-avó Maria Antonieta, última rainha da França, guilhotinada durante a Revolução Francesa. O professor do Departamento de História da USP, João Paulo Garrido Pimenta, explica que todos os Habsburgo do século XIX foram criados para governar. Leopoldina foi educada na Áustria de maneira exemplar e comum à época, para servir aos interesses públicos de sua dinastia os Habsburgo e de seu estado o Império Austríaco, explica Pimenta. Foi servindo os interesses da dinastia Habsburgo que a irmã mais velha de Leopoldina, a arquiduquesa Maria Luísa, se casou com o maior inimigo da família, Napoleão Bonaparte, como estratégia para deter o avanço do francês sobre a Europa. Maria Luísa era uma inspiração para Leopoldina. Napoleão era chamado de o flagelo da Europa. Ele derrubou diversas monarquias, inclusive de parentes dos Habsburgos. Os próprios Habsburgos tiveram que fugir 2 vezes de Viena durante guerras entre a Áustria e a França de Napoleão. Por isso, Leopoldina e seus irmãos